A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Há muita coisa que nós poderíamos falar nesse primeiro verso. Primeiro, Paulo, sua chamada para ser apóstolo de Jesus, mas ele menciona apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Quero mencionar, focalizar nessa vontade de Deus e mencionar algumas coisas que Paulo fala que é de Deus em 1 Coríntios capítulo 1. No verso 1, nós encontramos a vontade de Deus. No verso 2, nós vamos encontrar a igreja de Deus que está em Corinto. A vontade é de Deus para a chamada de Paulo. E a igreja que somos nós, é de Deus. 1 Coríntios 1:3, Paulo ainda menciona mais duas coisas de Deus. Ele diz graça e paz da parte de Deus. A graça é de Deus. Deus concede a sua graça e ela se revelou salvadora a todos os homens. E a paz de Deus, ele também concede graça e paz de Deus, paz com Deus. 1 Coríntios 1:9 diz, fiel é Deus. Aqui nós encontramos a fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. 1 Coríntios 1:18, Paulo menciona o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para os salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:21, Paulo diz ainda mais, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqui encontramos a sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus é muito maior que a sabedoria dos homens. 1 Coríntios 1:25 ainda diz, porque a loucura de Deus. Paulo usa uma expressão até irônica, né? Loucura de Deus. Deus é um Deus sábio, como é que Deus poderia ser louco, né? A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então, mesmo que Deus ficasse louco, a sua loucura ainda é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus. Deus é um Deus forte, todo-poderoso, mas Paulo usa uma linguagem para ver se ele consegue transmitir para os coríntios que mesmo se Deus ficasse louco, ainda é mais sábio que os homens. Mesmo que Deus ficasse fraco, ainda que não é possível, a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Mas nós encontramos esses termos, sabedoria de Deus, loucura de Deus, fraqueza de Deus. 1 Coríntios 1:27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Aqui nós encontramos a escolha de Deus. Deus não chama sempre os sábios, Deus às vezes chama os incautos, os simples. Essa é a chamada de Deus para confundir aqueles que sabem muito, são muito sabidos, a escolha de Deus. 1 Coríntios 1:30 ainda nós vamos encontrar, mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça. Aqui nós encontramos a justiça de Deus. E finalmente, 1 Coríntios 1:31, para como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor.
aqui encontramos a glória de Deus. Poderíamos falar de cada uma dessas coisas e gastar muito tempo, mas vamos meditar 12 coisas de Deus em 1 Coríntios 1, capítulo 1. Em 1 Coríntios 1, primeiro, a vontade de Deus. Segundo, a igreja de Deus. Terceiro, a graça de Deus. Quarto, a paz de Deus. Quinto, a fidelidade de Deus. Sexto, o poder de Deus. Sétimo, a sabedoria de Deus. Oitavo, a loucura de Deus. Nono, a fraqueza de Deus. Décimo, a escolha de Deus. 11º, a justiça de Deus. 12º, a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você medite nessas 12 coisas de Deus, para mim e para você. Que a graça de Jesus seja com todos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você vai encontrar a palavra de Deus. Clicando na foto, vai no playlist, você acha as pastas organizadas de Mateus até o Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. O comentário de toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini. Deus te abençoe.